dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando então a todos sobre a nossa programação nesse período de restrições. Então, nas segundas-feiras nós estamos com o estudo do Evangelho segundo Emmanuel, através do Google Meet, onde é encaminhado o link próximo do horário, né? Então, às 20 horas sempre é realizado o estudo. Quem não participa ainda do grupo e quiser participar, é só dar um contato ali na recepção da saída que passa a receber. Na quarta-feira, nós estamos com atendimento do diálogo fraterno, né? Então, nossas irmãs sempre estão à disposição no atendimento presencial, aí com todos os cuidados, né, necessários, mas realizando o atendimento, né, às vezes um passe, uma conversa, alguma explicação a respeito da doutrina. Então, das 14 às 17. E nos domingos, agora, enquanto se mantém a restrição, principalmente do toque de recolher, nós estamos com a reunião no período da manhã, então às 10 horas da manhã. Para que nós possamos iniciar hoje, então eu convido o nosso irmão Anderson para fazer a leitura inicial. Olá, leitura de hoje, A Escola das Almas, do livro Jesus no Lar, pelo Espírito Nélio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Contemplou-a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a matrona acrescentou: iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão, entretanto, logo após surgem pedras e dissabores. Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, deu-se pressa a Jesus em responder: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo perguntou: que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? A interpelada respondeu titubeante: naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? De modo algum, tornou a velha humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno, sem essa medida. O divino amigo então considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o caminho santo, ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, arrependemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutamos na vida eterna.
Sofrimentos e conflitos naturais em seus ciclos são lições. A sogra de Simão escutou atenciosa e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar: Que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Sem dúvida, atiro-as ao monturo, porque feriram a boca do comensal descuidado e confiante. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde, as sugestões edificantes do lar, a luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Obrigado. Oremos. Deus Pai amado, gratos somos por aqui estarmos, que possamos nesse momento aproveitar a oportunidade concedida para a compreensão do Evangelho que hoje nos traz, cientes de que podemos, toda e qualquer situação, traga através das suas palavras, aplicar na nossa vida cotidiana para buscar a nossa melhoria enquanto ser humano, enquanto pessoa. Que os amigos espirituais possam inspirar o Manfred nesse momento, para que nos traga a explanação de hoje e assim possamos aplicá-la. Que assim seja. Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a esta casa de Jesus. Que possamos ter juntos alguns momentos de reflexão, de análise, pensar um pouquinho sobre os ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que parece um pouco contraditório, porque Jesus nos disse certa vez, ou melhor, disse aos apóstolos, que ao que tem, dar-se-lhe-á ainda mais. E ao que não tem, até mesmo aquilo que tinha será tirado. Significa que aquele que já tem vai ganhar mais, e o que não tem vai perder até o que tem. Parece um pouco contraditório, parece um pouco confuso. Jesus falava para pessoas simples, pessoas que não tinham muitos conhecimentos, não tinham acesso ao Google que nós temos hoje, não tinham muita instrução, eram pessoas bem simples mesmo. A maioria ou era do campo, ou eram pescadores, ou eram pessoas trabalhadoras. E naquela época não havia uma preocupação com a instrução, com a escola, como nós temos atualmente. Jesus falava a corações aflitos, falava a corações confusos, falava a corações cheios de dúvida, falava também a corações entristecidos, qual a história que nos foi trazida hoje sobre a sogra de Simão, que estava triste porque no começo da vida no lar, na vida conjugal, tudo é a mil maravilha, tudo é bonitinho, surgem os filhos e aos poucos surgem as grandes preocupações e grandes tristezas. O Espiritismo nos ensina
que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Significa que fomos criados sem sentimentos e sem conhecimentos. E Deus nos dá a eternidade e as oportunidades, eternas oportunidades, melhor dizendo, para o aprendizado dos sentimentos e o aprendizado do entendimento. Se não fosse assim, seríamos todos perfeitos. E aí, qual seria a graça, por assim dizer? Que mérito teríamos nós se já fôssemos perfeitos? Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, nos deu a todos nós a oportunidade de crescer, de desenvolver do jeito que a gente quer. Nos deu um presente importante, o livre-arbítrio, que significa essa capacidade de escolher como eu quero aprender, o que eu quero fazer, como eu quero agir. Mas ao mesmo tempo, sabendo ele, ou melhor, como não sabemos nós o que fazemos, o que fazer, ele nos deu muitos professores, professores para o sentimento e professores para o entendimento. E não estamos falando de escola, estamos falando de nós mesmos. Cada um aqui é aluno e mestre. Cada um de nós aprende alguma coisa uns com os outros, e ao mesmo tempo cada um de nós ensina alguma coisa aos outros. O mundo nada mais é do que uma grande escola com bilhões de professores e alunos simultaneamente. Por que dizemos isso? Quantas vezes nós aprendemos pelos exemplos, sejam do nosso pai, seja com algum artista que nos inspira, seja com algum professor na escola, seja alguém da sociedade que faz alguma coisa boa ou faz alguma coisa ruim, e nós aprovamos e acabamos copiando aquilo de alguma maneira, ou então reprovamos aquilo veementemente, com energia. Quantas vezes nós vimos alguma pessoa fazendo alguma coisa que nos desagrada enormemente? E muitas vezes acabamos buscando evitar fazer aquilo, porque nós vimos que aquilo não era bom, então optamos por não fazer também. Mas ao mesmo tempo tem muitos de nós, melhor dizendo, que percebem essas lições, que reclamam, mas acabam fazendo a mesma coisa. Quantos reclamam de políticos corruptos, mas não perdem a oportunidade de jogar um papelzinho no chão, lixo no chão, que se aproveitam de alguma situação para benefício próprio, mas é o político que está errado. O Espiritismo nos ensina que vivemos. Nós vimos essa lição agora há pouco. Vivemos uns com os outros para aprendermos a enxergar, filtrar e buscar a transformação pessoal. Quando nós enxergamos alguma coisa em alguém, toda vez que pegamos
nós pegamos falando mal de algum político, vamos pegar como objeto de estudo, chamando-o de corrupto. E ficamos bravos com esse político porque ele é corrupto. Mesmo sem nós termos provas, a mídia falou, a gente já aceitou. E a gente fica bravo. E reclama, esbraveja, escreve com letras desse tamanho no Facebook, reclamando e falando mal, esbravejando. Mas nos ensinam os espíritos e também a psicologia, a psicanálise, nos ensina que nós só enxergamos em nosso irmão aquilo que temos em nós. Traduzindo, se eu enxergo num político a corrupção, significa que essa mesma corrupção está em mim. Significa que ela está em mim. Cada coisa de ruim que eu enxergar em alguém é o que eu tenho dentro do meu coração. É assim que eu sou. Nós enxergamos nos outros o que nós somos. Vamos fazer uma rápida comparação. Jesus falava o que para os seus discípulos? Como é que ele falava? O que ele dizia? O que ele chamava a atenção? Ele falava, sois deuses também. Por nosso lado, falamos, sois corruptos, sois bandidos, sois malcriados, sois isso, aquilo. É uma grande diferença de ponto de vista. Quando Jesus diz que ao que tem mais lhe será dado, ele está dizendo que com a mesma medida que a gente medir alguém, seremos nós medidos. Com o mesmo peso que nós medirmos alguém, também seremos nós pesados. E será acrescentado. Do tipo assim, permita-me usar como objeto. Você é isso, isso, isso e aquilo, e ela me devolve. Você tem moral para falar o que você é pior do que eu? Obrigado. Toda vez que a gente acusa alguém, nós estamos cometendo um erro grave. Porque nós esquecemos que nós mesmos somos cheios de dívidas, de pecados. Jesus já dizia, não julgueis para não seres julgados, não serdes julgados. Mas Jesus ainda vai mais longe. Não é só nessa situação que ele está dizendo isso. Porque senão estaríamos em grande erro, afirmando apenas o lado negativo de nossa condição. Somos imperfeitos, com certeza. Temos muito o que melhorar, temos muito o que aprender, mas também já aprendemos muito. Já nos transformamos muito. Os Espíritos mesmos dizem, afirmam, no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, que nós já somos hoje muito melhores do que éramos há 100 anos atrás, e daqui a 100 anos seremos muito melhores do que hoje. É um progresso que se efetua, é um progresso que nos transforma. Então essas palavras também significam que cada vez que aproveitamos, ainda que só um pouquinho, de algum ensinamento de Jesus, Deus, do alto de sua misericórdia, nos oferecerá mais oportunidades e nos encorajará mais a nos transformarmos cada vez mais, a aplicarmos os ensinamentos de nosso Mestre no nosso dia a dia.
seja na família, como esse texto nos traz, seja no trabalho, que não passa de outra família também, numa casa espírita, numa reunião, numa celebração, no trânsito, em todos os lugares. Somos levados ao fogo da purificação. O que é esse fogo da purificação? Somos colocados de frente a situações que nos desagradam. Somos levados a ver atitudes que reprovamos. E aí está em nossa escolha observar aquela situação, aquela cena, aquela atitude e olhar para dentro de si mesmo e questionar-se: o que será que eu faria, como eu agiria ou reagiria se fosse eu naquela situação? Os espíritos chamam isso de indulgência. Como eu reagiria numa situação em que eu vi lá na frente uma pessoa fechou outra no trânsito e deu aquela confusão? Ninguém bateu, mas um bate-boca. Como eu agiria? Eu fico aqui julgando, eu observo. Primeiramente, eu já condeno a pessoa que fechou, isso é óbvio. Não, porque é um barbeiro, porque não sabe o que está fazendo, não sabe dirigir, fica em casa. Mas e se fosse eu num momento de aflição, de preocupação extrema? Porque para fazer uma arte no trânsito, gente, basta um segundo. Basta um instante de distração. E como nós somos facilmente distraídos, não estamos nem falando daqueles que gostam de dirigir com o celular na mão. Estamos falando de pessoas concentradas. Basta um instante de vacilo para causar uma situação. Então, o que Jesus nos ensina? Numa situação dessa, como eu reagiria? Ou eu agiria? Fosse eu aquele que fechou ou aquele que foi fechado? Qual a diferença entre agir e reagir? Reagir é aquele impulso. Bateu, levou. Agir é o raciocínio. Levou uma pancada? Para, pensa, analisa o que está acontecendo e depois toma uma atitude. Se for preciso, toma a atitude 1 hora, 2 horas, 10 horas, 1 semana depois. Jesus agia ou reagia? Quantas vezes ele devolvia à altura as agressões que ele sofria? Fossem elas verbais ou físicas? Lembram da passagem da mulher adúltera? Aquela multidão, e sempre debochando, né? Ó mestre, aqui ó mestre, pegamos essa uma aqui em adultério, a lei manda apedrejar. O que o mestre diz sobre isso? Provocando. Jesus fez o quê? Ele não respondeu. E as pessoas, aquela multidão lá, louca para fazer alguma coisa, ou para acusar Jesus, ou para apedrejar a mulher. E sempre a mulher, né? Porque só a mulher que faz a coisa errada, né? Não tem razão. Será? O que Jesus fazia? O que ele fez naquele momento? Ficou em silêncio. A multidão louca para fazer alguma coisa, porque acontecesse alguma coisa de mais grave, e aí provoca. E aí, mestre? Nossa, desculpa. E aí, mestre? Como é que é? O que você manda fazer? O que você diz nessa situação? E o povo alvoroçado e Jesus ainda em silêncio.
Depois, e unicamente depois que todo mundo estava quietinho, porque ele estava simplesmente quietinho no canto dele. Dizem algumas pessoas que ele estava rabiscando palavras no chão, mas até onde isso é verdade, não tem como comprovar isso. Depois que todo mundo estava quieto, ele se levanta e fala: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E todos nós sabemos que nenhuma pedra foi lançada. Mas agora imagina, por que aconteceu isso? Jesus foi a personificação da serenidade e da lucidez. Ele nunca devolvia de bate-pronto, como nós fazemos. Ele sempre deixava passar um tempo para que os ânimos se acalmassem e aí pudessem conversar civilizadamente. Ele dava tempo para as pessoas se acalmarem, para ouvirem o que ele tinha a dizer. Porque se estamos numa discussão, vamos por nós agora. Se estamos numa discussão meio acalorada para decidir alguma coisa, e aí alguém coloca mais alguma pimenta naquela confusão, e aí já está prestes a explodir, outro já começa a falar uma coisa aqui, já vira uma discussão, ninguém se entende mais e só vira briga. Jesus sabe disso. Então o que ele faz? Primeiro, é igual um professor de sala de aula. Temos algum professor aqui de sala de aula? Adianta querer ficar gritando para chamar a atenção das crianças, fazer mais barulho para as crianças fazerem silêncio? Não faz sentido. Se queremos silêncio, temos que ficar em silêncio e esperar que as crianças vejam e façam seu silêncio. É o que Jesus fazia. Vocês estão me perguntando alguma coisa, então façam silêncio para que eu possa falar. Este é um ensinamento preciosíssimo. De quantas discussões, quantas saias justas, de quantas complicações, confusões na nossa vida nós escaparíamos se fôssemos um pouco mais serenos. Se não tivesse aquele desejo assim de devolver já, não, mas me provocou, vou devolver a altura. E eu não levo desaforo para casa. Pois é, não levo desaforo para casa, mas leva aquela sensação ruim, aquela fúria, e acaba despejando isso no mundo todo ao seu redor. Mas o que tudo isso tem a ver com ao que tem se lhe dará mais? Quem se esforça um pouco, para se transformar, como dissemos há pouco, Deus dará mais e mais oportunidades e dará mais motivação, mais força e mais coragem para seguir em frente e continuar a se transformar. Quem já ouviu falar da passagem evangélica do banquete de núpcias, o famoso muitos os chamados e poucos os escolhidos, que é aquela festa toda preparada e que o rei manda chamar os convidados, mas ninguém vai. Porque um tem que fazer isso, o outro tem que cuidar daquilo, o outro tem que cuidar daquele outro, tem que fazer não sei das quantas, o outro não está com vontade. Aí o rei manda chamar de novo convidados, aí alguns desses convidados acabam assassinando os servos do rei. Aí o rei fica meio bravo, meio chateado e manda convidar de novo, só que dessa vez chamar a todo e qualquer um que encontrarem na rua. Porque o banquete está servido, a festa está pronta, o salão está enfeitado. E ninguém foi dos convidados. Então chamem as pessoas, tragam-nas, para que possam desfrutar do banquete.
E aí foi trazido, por assim dizer, qualquer um. Todo mundo foi convidado. E muitos vieram. Porém, quando se deparou com pessoas que não estavam vestindo a veste nupcial, ou seja, a vestimenta adequada para aquele evento, foi expulso. O que é essa vestimenta? Vamos lembrar que Jesus sempre falava por parábolas. O que são parábolas? Pequenas histórias com um fundo moral. Traduzindo, essa é uma delas. E aí, com essa história, Jesus quer ensinar que foi chamado um, foi chamado outro, não quis vir. Aí chamou vários outros, porém desses que são chamados, nem todos podem ficar, porque não estão preparados para aquilo. Não estão de acordo com aquilo para que foram chamados. Nesse caso, ainda não estão vivendo os ensinamentos de Jesus. Ainda estão seguindo Jesus como se fosse um rabinho de Jesus, estão indo atrás dele, mas ainda não estão vivendo, porque quando Jesus dizia, segue-me, ele queria significar com isso que deveríamos agir como ele. Parábolas, e é disso que trata este capítulo também. Por que para alguns, no caso os apóstolos, Jesus era mais direto, falava para eles diretamente o que eles deveriam saber, e para as demais pessoas ele contava histórias com fundo moral. Jesus disse, porque vocês têm condições de compreender, eles não têm, ainda não. Significa que eles já se esforçaram, já buscaram aprender, buscaram compreender o que Jesus dizia. E por isso Jesus poderia dizer para eles de forma mais direta. Os outros não tinham se esforçado, não queriam nem saber, na verdade. Então, tudo que Jesus falasse diretamente para as pessoas, elas não iriam compreendê-lo. Da mesma forma como hoje, tem muitas coisas, o Espiritismo ele é muito explícito, ele é muito claro, mas tem muitas coisas que para nós ainda é difícil compreender, porque ainda não desenvolvemos nosso intelecto o suficiente. Então, o que nós precisamos fazer? Nos esforçar. Como? Vindo para o centro espírita todo domingo para ouvir falar? Sim, também. Mas só isso não é o suficiente. E digo isso agora por experiência própria. Porque uma coisa é a gente ficar ouvindo lindas palestras de Divaldo, Raul Teixeira, enfim, desses grandes palestrantes, Alberto Almeida. É bacana ficar ouvindo. Mas palestra alguma substitui o esforço próprio de pegar um livro na mão, pegar uma página por dia e ler aquilo. Pegar as palavras que acha que sabe, pegar o Google e buscar o significado dessa palavra, buscar compreendê-la, para entender o que isso quer dizer. Por que Jesus compara o corpo físico com um forno? O que isso tem a ver? Só meditando pessoalmente, no mesmo momento, não vai vir essa resposta. Às vezes tem respostas que virão meses depois. Eu digo isso por experiência própria. Tem coisas que até hoje me são um mistério no Espiritismo, mas tem outras que depois de um certo tempo as respostas começam, a mensagem começa a aclarar na mente.
O corpo é o forno, mas também é o vaso. Tem muitos adjetivos que os espíritos dão sobre o corpo. Mas ouvindo uma palestra aqui, uma palestra ali, vai ajudar às vezes a despertar alguma coisa? Sim, com certeza. Mas é só enroscando numa palavra, ou numa frase, numa ideia, que a gente começa a desenvolver o nosso intelecto. Assim como na escola. Não basta ficar ouvindo o professor. Se fosse só assim, seria fácil. Tem que pegar o livro, tem que estudar. Infelizmente, a gente só estuda para a hora da prova, né? Isso é normal. Só naquele dia tal vai ter prova. 2 horas antes eu vou lembrar de estudar alguma coisa. Mas teve que ler para lembrar de alguma coisa, para poder fazer uma prova e tirar uma nota razoável. A vida é assim. Nós temos que nos dedicar. Começaram as revelações divinas para a gente se regenerar. Começaram lá em Moisés. Isso há, sei lá, quantos 5.000 anos atrás ou mais. A primeira revelação de começar a respeitar as pessoas, respeitar as coisas dos outros. Depois vem Jesus nos ensinar as preciosas lições do amor. E finalmente vem o Espiritismo nos traduzir tudo isso. E nos deixar as explicações de forma clara. Por que hoje temos condições de entender de forma clara? Porque hoje nós já temos nosso intelecto desenvolvido. Então os Espíritos vêm, amando do Senhor, amando de Deus, e sob a presidência de Jesus, nos ensinar o que ainda estava difícil de compreender. Compreender que o corpo é o forno, porque é aqui, na carne, que nós lutamos contra nossas próprias imperfeições e as imperfeições dos outros. E aí vem os ensinamentos da indulgência, do perdão. Fez coisa errada, perdoa, porque você também está fazendo coisa errada. Esse esforço cabe a nós. E como é que uma coisa vai ser tirada, sendo que nem conquistou ainda? É muito simples. Não é que Deus vai tirar alguma coisa. Jesus falava de forma alegórica, ou seja, ele tentava explicar por palavras mais simples, para a gente poder, naquela época, ter entendido alguma coisa, se quiséssemos. Quem quis aprender, aprendeu, e hoje está numa situação muito melhor. Aqueles que se recusaram a aprender estão vivendo na Terra ainda nessa situação, inclusive pandemia. O que significa ser atirado aquilo que tem? Significa que aquele que não se esforça para aprender, para aplicar em si os ensinamentos preciosos do Evangelho, que são a boa nova do Senhor, que diz que todo mundo é capaz de se transformar para encontrar a sua felicidade, só que tem que lutar por isso. Aquele que não faz isso vai viver na dúvida, sempre vai estar confuso, sempre vai permanecer na ilusão, vai achar que o mundo material é único, exclusivo e o melhor que existe, ponto, acabou. Porém, vai viver constantemente frustrado, porque as coisas materiais quebram, estragam, envelhecem, desgastam, não funcionam mais, até mesmo o nosso corpo. Essa dúvida, essa insegurança vai persistir no coração e no entendimento. Não é sem razão que Jesus falava, as pessoas ouvem, mas não entendem. É como se ouvisse, mas não escutasse. Vê, mas não enxerga. Por isso que ele falava por parábolas.
Porque ele não tinha condições de falar explicitamente, ou seja, falar a real, a verdade, da forma como era, porque as pessoas não iriam compreender, não compreendiam. Então Jesus tinha que falar por histórias, para ver se despertava um pouquinho as pessoas. Alguns despertaram, muitos despertaram, mas muitos e muitos mais não despertaram naquela época. Por quê? Simplesmente porque cada um ainda pensa assim: Deus me fez assim, assim que eu sou e acabou. Está errado. Deus não fez ninguém assim. Deus nos criou simples e ignorantes, e cada um escolheu se tornar aquilo. Chegar naquela situação, naquela posição que nós somos hoje, o que nós fizemos de nós, como nós nos construímos. Ao longo de muitas e muitas e muitas existências. O Espiritismo deixa muito claro que só pode, através de muitas existências, a gente compreender o que Jesus ensinou. Não é possível que numa única existência a gente aprenda tudo. E não seria justo da parte de Deus nos condenar ao sofrimento eterno no inferno, que Ele mesmo manteria aceso aquele fogo por sua bondade e sua misericórdia, coisas que não fazem sentido, porque a gente não aprendeu. É preciso de muito tempo. Jesus, nessa história, coloca: aqueles que não se adaptam, que não se transformam, são levados a um lugar diferente e servirão de adubo. O que é um adubo? Jesus não fala de condenação eterna. Jesus falou de adubo. O que é um adubo? Todo mundo conhece uma horta, uma coisa assim, um gramado. As plantações que tem em nossa região aqui é totalmente rica em plantações. O adubo é aquilo que se joga no solo para fazer as plantas crescerem melhor, para se desenvolver melhor. Ou seja, Jesus está se referindo que esses que se recusam ainda a serem felizes vão ser levados para lugares que ainda é bruto, ainda é complicado, mas com toda a sua experiência vai ajudar aqueles que lá estão a crescerem, a se desenvolverem. E nessa luta, nesse trabalho intenso, o coração irá se desenvolver, porque em algum momento essas pessoas endurecidas, elas vão cansar de serem pessoas endurecidas. A crueldade cansa para quem é cruel, não só para quem não é, para quem sofre a crueldade. A crueldade, ela cansa também para aqueles que ainda são cruéis. Um dia elas se transformarão. Se aceitarem as vontades do Senhor, esse sofrimento acabará mais cedo. Estamos num período em que as nossas imperfeições, elas estão nos levando para uma horizontalidade. A gente está aqui, ó. A gente está esticando esse período de sofrimento. O Evangelho é aquele ensinamento que vai nos ajudar a encolher esse período de sofrimento, e quando estivermos aptos, aí sim poderemos ascender, ou seja, progredir de verdade. Este momento em que estamos, não vamos nos iludir que a gente vai conseguir uma pontinha de felicidade, não vai mesmo, porque não é para isso. A felicidade não é deste mundo, já disse Jesus. Estamos num período de redenção, e redenção significa arrepender-se do que fez e tomar uma atitude para corrigir esses erros. Seria muito fácil se ajoelhar no chão: Senhor, me perdoa, eu me arrependo pelo que eu fiz. Não, se arrepende, mas vai consertar, vai corrigir. Tem que corrigir. E onde é que nós corrigimos uma grande parte desses nossos erros do passado?
na família? Ou será que nós temos aquelas famílias de propaganda de margarina? Que é tudo muito lindo, tudo muito sorridente, muito bacaninha. É assim, né? As de vocês é assim? A minha não é não. Isso, infelizmente eu tenho que concordar, tenho que confessar que não. Essa família de propaganda de margarina, a família margarina não existe não. Alguns momentos é? Sim, lógico. Mas a maioria não é. Por quê? Porque nós temos acertos, nós temos ajustes de conta, ainda que a gente não lembre. Mas onde mais nós temos esses ajustes de conta? Principalmente no nosso trabalho. Seja com o chefe ou patrão. Para quem é autônomo, não tem só um chefe, tem vários chefes. Cada cliente que entra é um chefe, é um patrão. E aí tem que ficar aturando as esquisitices, as coisas, as manias, os trejeitos, as vontades. Tem que se submeter, porque senão esse patrão vai procurar outro. Não é assim? A gente tem que engolir seco e tem que aturar essa pessoa. Mas tá bom, vamos lá, é meu emprego, depende disso. Ou então, um subordinado, um empregado, um funcionário, que nem sempre age de acordo com aquilo que gostaríamos. Às vezes um funcionário que de repente ele dá uma sumida em alguma coisa, e nós lindamente, ao invés de educarmos, instruirmos, já manda para a rua, já complica mais a vida, complica um monte de coisa. Enfim, estou dizendo o que devemos fazer, estamos apenas levantando o que o Evangelho nos ensina. As nossas atitudes, elas influenciam o mundo ao nosso redor. Ao que tem, se lhe dará. Ou seja, aquele que está buscando compreender os ensinamentos do Evangelho irá diminuir esses sofrimentos de uma forma bem rápida. E só após a redenção, após quitar os seus débitos, voltará a progredir na vertical. Enquanto isso, estamos lutando aqui, no forno da família, no forno do emprego, no forno do trânsito, no forno de um sistema financeiro mundial que a gente sabe que não é fácil. No forno de um sistema de saúde que a gente sabe que também está caótico. No forno de um sistema educacional. Estamos em vários fornos, enfim, cadinhos, pronto, que são recipientes que aguentam altas temperaturas. É isso que os Espíritos nos ensinam. Nós somos levados a esses lugares de luta para enxergar em cada um os defeitos. Por isso, professores, e buscar em si próprio. Por que aquele defeito daquela pessoa está me chamando tanto a atenção? Porque está aqui. Se eu chamo uma pessoa de mentiroso o tempo todo, ou só vejo as pessoas mentindo o tempo todo, é porque eu sou mentiroso. Então essas pessoas estão me ensinando, estão me mostrando o meu defeito. Se eu enxergo já coisas boas nas pessoas, é porque eu já desenvolvi aquela bondade no coração. Como Jesus, sois deuses também. Ao mesmo tempo, quando eu sou deparado ou sou defrontado com alguma dificuldade, alguma imperfeição minha, mas eu busco me esforçar em me vigiar, me segurar, me dominar, e outros enxergam isso, eu sou professor, todos nós somos professores. Por isso dissemos no início que nós somos professores e alunos ao mesmo tempo. Porque acreditem, e ainda mais hoje, com esses celulares com câmeras, nós somos ainda mais vistos do que a gente imagina e do que gostaríamos de ser vistos, porque
que sempre tem uma câmera apontada. E acreditem, cada vez que a gente apronta alguma coisa, tem alguém filmando. Quer uma prova? Vai no YouTube. Tem de tudo lá. De acidente de trânsito a escorregão de pessoas que caem no chão e viram, como é que chama? Memes, é isso? Viram aquelas piadinhas de internet? Nós somos vistos e vigiados o tempo todo. Significa que servimos de exemplo. Somos professores. E se não nos esforçarmos, então só Deus o sabe. Que Jesus possa ter misericórdia de nossas falhas, de nossos erros, de nossa teimosia em se transformar. Porque se não fôssemos tão teimosos, certamente não precisaríamos passar por todas essas dificuldades, essas complicações que estamos passando exatamente nesse momento. Ao ponto de ter que vir numa palestra pública e não ter nem condições de passar por um cabeleireiro para dar um tapa aqui na peruca, porque não tem, está tudo fechado. Quem foi o causador de tudo isso? É Deus? Ou será que somos nós que abusamos de muita coisa? Que Jesus tenha piedade de todos nós. Muito obrigado por sua atenção. Tenha uma boa semana. Então, aproveitemos esse momento de paz, de tranquilidade, em que o peso do dia, da semana, das complicações foram retirados. E vamos buscar nos alegrar, porque estamos ainda na presença de Jesus. E vamos agradecer ao Mestre pela oportunidade da vida aqui na Terra, pela oportunidade dos aprendizados, pela oportunidade da aproximação com o Espiritismo, doutrina esta que tanto nos ensina, tanto nos esclarece e com isso tanto nos conforta, que nos mostra que todos os nossos sofrimentos têm a sua razão de ser. E Senhor, porque ainda somos revoltados, ainda somos imperfeitos, ajuda-nos a aceitar esses sofrimentos para que possamos aproveitá-los, para que possamos aprender com eles, compreendendo que se dói em mim, dói no outro. Então que eu não devo mais fazer aos outros o que dói em mim. Senhor, somos ainda fracos e necessitados de amparo. Sê conosco, mas também lhe pedimos, Mestre, que sejas com nossos familiares, sejas em nossos lares, abençoa, dá a tua paz. Abençoa também nossos empregos e aqueles que trabalham conosco. Sê a paz nesses lugares. Ajuda-nos a manter a serenidade e a paz onde quer que estejamos, Mestre. No trânsito, na fila, no supermercado, no banco, na escola. Sê conosco, Mestre, para que possamos um dia sermos dignos da Tua misericórdia. Hoje e sempre. Que assim seja.